Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E como hoje é terça-feira, eu havia prometido na última semana, toda terça-feira é dia de Terça Agiológica, um quadro novo aqui no meu canal, no qual eu irei falar sobre a biografia de santos. E o santo que eu escolhi para o dia de hoje é o grande São Padre Pio de Pietrelcina. Ele foi um frade capuchinho conhecido pela sua grande santidade, por seus milagres, dons espirituais e por ter se unido profundamente com a paixão de Cristo. Esse é um tema extremamente interessante. Inclusive, quem quer entender mais sobre essa união entre a alma de Padre Pio e a paixão de Cristo, assistam o documentário feito pelo Padre Paulo Ricardo, que é muito interessante. Mas bem, começando a biografia de hoje, São Padre Pio nasceu em 1887, como o próprio nome diz, em Pietrelcina, na Itália. A família dele era formada por camponeses e eles eram pobres, só que os pais dele eram pessoas muito boas e também muito devotos. Ele foi batizado um dia depois do seu nascimento com o nome de Francisco. E curiosamente, no futuro ele viria se tornar um filho espiritual de São Francisco de Assis. Ele tinha outros 6 irmãos e todos eles foram criados desde muito cedo na fé, mas Francisco era, sem dúvidas, o mais devoto de todos. Todos seus irmãos viviam a vida cristã, mas Francisco era o que mais se interessava pela religião e era o mais apaixonado por Nosso Senhor Jesus Cristo e por Nossa Senhora. Ele era uma criança muito disciplinada. A mãe dele, certa vez, contou que não lembrava de um único momento que ele tenha feito chilique, malcriação ou rebeldia. Pelo contrário, ele sempre mostrou uma obediência sincera aos pais e uma admirável gentileza com todos. A oração não era vista como uma obrigação diária para ele, mas sim como um prazer, pois era por meio dela que Francisco se mantinha unido todos os dias com Deus. O mesmo se dava com as idas à igreja. Todos os dias ele ia visitar Jesus Eucarístico e o altar de Nossa Senhora nas igrejas mais próximas à sua casa. E lá ele ficava por muitas horas. Mesmo quando estava com outras crianças, ele nunca deixou de ser virtuoso. E mesmo que ele fosse gentil e amigável com todos, ele não conseguiu fazer amizades com quem falasse mal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Certa vez, sua mãe disse para ele ir à rua para brincar com outros meninos. Ele respondeu: "Eu não quero, porque eles blasfemam." Mesmo assim, sua infância nunca foi solitária, porque ele exercia uma grande influência e admiração sobre seus irmãos e seus pais sempre buscavam se inspirar em sua fé inabalável. Durante toda sua infância, Francisco desejava ser padre, mostrando que desde muito novo Deus havia dado grandes graças a ele, pois é comum na história de muitos santos um passado pecaminoso e completamente longe da graça divina, mas depois uma profunda conversão. Enquanto com outros santos, vemos desde a infância uma grande santidade, e tal era o caso de São Padre Pio. Conta-se que seus primeiros milagres aconteceram quando ele era ainda um garoto, quando seu santo anjo da guarda o visitava frequentemente e também ele tinha visões da bem-aventurada Virgem Maria. Por toda a sua vida, São Padre Pio manteve uma feliz amizade com seu anjo protetor e sempre recomendou a todos para que qualquer coisa que fossem fazer em suas vidas socorressem ao santo anjo da guarda. Igualmente, o amor que ele tinha por Nossa Senhora era admirável. Certa vez, São Padre Pio, quando mais velho, disse: "Lembre-se de que no céu você tem não só um pai, mas também uma mãe." Infelizmente, também foi durante a infância que ele passou a testemunhar as primeiras aparições de demônios em sua vida. Mas a alegria se encontra no fato de todas as vezes Francisco ter vencido as tentações e ter sido consolado por Deus depois de todas as desagradáveis experiências com o maligno. Ele nutria uma profunda devoção por São Francisco de Assis e dizia que não conseguia ver ele fazendo outra coisa em sua vida senão o serviço a Deus e ao próximo, desejando por isso entrar na ordem franciscana. O seu sonho viria a ser realizado quando aos 15 anos ele entrou no noviciato da Ordem dos Capuchinhos, adotando assim o nome de Frei Pio. Ele concluiu o noviciato em 1904, quando tinha 17 anos, e fez os votos de pobreza, castidade e obediência 2 anos depois. Após isso, para continuar a formação de padre, ele estudou filosofia e teologia, no qual ele sempre dizia: "Nos livros buscamos Deus, na oração o encontramos." Ele foi ordenado padre em 1910, com apenas 23 anos de idade. Porém, sua saúde era muito frágil
e por isso tinha que constantemente voltar para a casa dos pais para receber cuidados. Era comum ter dores de cabeça e febre, mas sempre que ele voltava para a antiga casa, ele ficava misteriosamente curado. E por conta desses problemas, ele teve que permanecer com os pais até 1916, quando nesse mesmo ano se viu definitivamente curado e pronto para de fato começar a vida religiosa. E assim que ele voltou, ele foi mandado ao convento São João Rotondo, onde viveu até a sua morte. Lá, tal como na infância, Padre Pio mostrava uma disciplina exemplar, mas ainda mais do que era quando criança. Todos os dias, sem falta, ele rezava 5 santos rosários e dizia que seu maior prazer era meditar na palavra de Deus, pois isso fazia conhecer mais nosso Senhor Jesus Cristo. Sua rotina era centrada e focada inteiramente no serviço de Deus e do próximo. Ele dizia que a missão de sua vida estava voltada inteiramente em aliviar o sofrimento alheio. Por conta disso, o Padre Pio sempre buscou ajudar quem quer que fosse, especialmente por meio da confissão. Ele dava um valor tão grande a este sacramento que ele afirmava: a confissão, que é a purificação da alma, deve ser feita ao menos uma vez por semana. Não é possível manter a alma longe da confissão por mais de 7 dias. A Santa Igreja diz que todos os fiéis devem se confessar ao menos uma vez por ano, mas Padre Pio valorizava tanto essa prática que ele a fazia toda semana sem falta. Por todo esse amor, os fiéis que ele atendia no confessionário todos os dias tinham suas vidas transformadas com o Padre Pio. De início, ele não chamava muita atenção como frei e padre, até porque a sua personalidade era quieta e pacífica, mas logo sua fama passou a se espalhar quando surgiu a repercussão dele ser um excelente confessor. A cada dia, as filas de atendimento no confessionário de Padre Pio aumentavam cada vez mais e mais, e sempre no final da confissão, Padre Pio dizia ao penitente: lembre-se, meu filho, seus pecados, por mais numerosos e graves que sejam, são finitos. A misericórdia de Deus é infinita. Tinha dias que as filas para a confissão eram tão grandes que ele chegava a ficar 14 horas por dia no confessionário atendendo os fiéis. E além das confissões, outra coisa que Padre Pio fazia questão de fazer muito bem feito e com todo cuidado era a Santa Missa, no qual as que eram realizadas por ele duravam até 3 horas, e todos que assistiam diziam ter a impressão de estarem assistindo a própria paixão de Cristo. Frequentemente, ao ministrar o sacramento da Santíssima Eucaristia, Padre Pio derramava rios de lágrimas, e o mesmo acontecia com quem assistia, pois era impossível não se emocionar com as missas dele. A devoção dele pelo Cristo crucificado era tão grande que ele sempre dizia que a paixão de Cristo esteja sempre esculpida na tua mente e no teu coração. Ele acreditava que o meio mais seguro para a santidade era meditar o quanto que Cristo sofreu por nós. Ele se compadecia tanto em suas orações e meditações que ele quis se unir à dor de Cristo, tal como ocorreu com Santa Rita de Cássia. Seu desejo foi correspondido quando, em 20 de setembro de 1910, Padre Pio teve uma experiência mística que o fez entrar em um estado de paz absoluta, fazendo com que qualquer paixão da alma fosse apaziguada. Em seguida, apareceu diante dele o próprio Cristo, que estava com as mãos, os pés e o peito jorrando sangue. No instante em que a visão acabou, Padre Pio se deu conta de que também ele estava sangrando e com fortes dores no corpo. Era o raríssimo milagre das chagas de Cristo, que pouquíssimas pessoas na história tiveram, entre eles o próprio São Francisco de Assis. Mas São Padre Pio é o primeiro e único sacerdote da história a ter tal milagre. E as dores das chagas de Cristo o acompanharam por toda a sua vida, fazendo com que ele tivesse grandes dificuldades em seu dia a dia, especialmente na hora da missa, o qual tinha que cobrir os machucados para ninguém perceber. Mas, acima de tudo, as chagas o fortaleciam e o tornavam mais próximos de Deus, e por isso nunca se ouviu ele reclamar de sua situação, mesmo diante das dores mais incômodas. As chagas eram um mistério para os frades que viviam com ele, e, por conta disso, 2 médicos ateus chegaram a atender o Padre Pio para descobrir as causas das feridas misteriosas, só que nenhum deles conseguiu explicar, fazendo com que ambos se convertessem. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Padre Pio percebeu que não bastava aliviar o sofrimento espiritual dos outros, mas também o físico. Por isso, logo depois da guerra começar, Padre Pio incentivou o convento a construir um hospital de caridade em ajuda aos pobres e doentes. O lugar foi chamado Casa de Alívio do Sofrimento, uma instituição sem fins lucrativos e que existe até os dias de hoje, atendendo milhares de pessoas todos os anos. Padre Pio ia sempre visitar as pessoas do hospital, sempre rezando
por elas e as levando os santíssimos sacramentos, mesmo que sua própria saúde fosse frágil e tais encontros fossem de risco para ele, jamais deixou de atender quem precisasse de ajuda, permanecendo na companhia de quem quer que fosse. E além das chagas de Cristo, Padre Pio também realizou muitos outros milagres em sua vida. Mais de uma vez, os outros frades testemunharam ele levitando e muitas vezes ele previa coisas que ainda viriam a acontecer. Certa vez, um homem alto e de voz esbelta veio se confessar com o Padre Pio. E os pecados dele eram de todos os tipos, e quanto mais ele os contava, mais graves iam ficando. Mas além disso, o homem tentava convencer o Padre Pio que todos os seus pecados eram normais e até mesmo dignos, até que no final, Padre Pio disse ao homem que dissesse: "Viva Nosso Senhor Jesus Cristo e viva Nossa Senhora eternamente." O homem então desapareceu num rastro de fogo, deixando um fedor insuportável de brasa e enxofre, e esse era mais um caso de aparição demoníaca que São Padre Pio venceu no final. E também era comum em sua vida o raro milagre da bilocação, no qual, para quem não sabe, uma pessoa permanece em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Conta que certa vez, durante a Segunda Guerra Mundial, em uma batalha, um soldado italiano de repente viu um frade capuchinho ao seu lado. Assim que o viu, o frade gritou: "Fuja daqui, fique longe daqui." No mesmo instante, assustado e confuso, o soldado fugiu para longe e pouco depois uma bomba caiu exatamente no lugar onde ele estava. E quando a batalha acabou, ele, surpreso com tudo aquilo, obviamente, ele contou aos outros sobre o ocorrido e procurou por todo lugar o homem que havia o salvado. Só que nada do frade. E quando ele contou aos soldados a aparência do frade, um deles acabou lembrando do Padre Pio. E quando foi revelado ao soldado onde Padre Pio vivia, ele foi correndo para lá e ao entrar no convento, ele se deparou com o próprio. E então se jogou aos seus pés, aos prantos, enquanto exclamava: foi ele quem me salvou." E durante a canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus, muitas pessoas afirmaram terem visto Padre Pio na Praça de São Pedro, assistindo à canonização. Porém, logo depois descobriram que Padre Pio não havia saído de seu convento, sendo esse mais um de seus casos de bilocação. E São Padre Pio já era bastante famoso pela sua reputação de santo, já que suas confissões, missas e milagres eram falados por toda a Europa. Só que muitos céticos ainda duvidavam de seus milagres e muitos até mesmo de sua santidade. Certas pessoas diziam que todos os supostos milagres eram invenções do próprio Padre Pio para chamar a atenção. Só que a verdade é que o próprio Padre Pio sempre lutou para manter o máximo de sigilo possível sobre seus milagres, especialmente sobre as chagas. Ele dizia sempre que a alma cristã deve fugir dos aplausos dos homens. Porém, um episódio de sua vida que viria a marcar para sempre ele e todos à sua volta foi quando, em 1947, enquanto celebrava a comunhão, uma garota de 7 anos e cega, acompanhada da avó, entraram na igreja. E assim que elas entraram, Padre Pio disse com uma voz que todos na igreja puderam ouvir: "Gema, venha cá." Esse era o nome da garota. E o Padre Pio, ele sabia disso mesmo sem elas terem sequer falado com ele. Depois disso, a avó e a neta se aproximaram do padre e com um olhar piedoso e um sorriso bondoso, o Padre Pio ouviu a menina em confissão e disse que ali mesmo ela poderia realizar sua primeira comunhão. Após receber a hóstia sagrada, o Padre Pio colocou as mãos sobre os olhos da garota e a abençoou, dizendo: "Que Nossa Senhora te abençoe, Gema, e procure ser sempre boa." Nesse mesmo instante, a garota deu um grito e disse, chorando, que conseguia enxergar. Esse milagre ocorreu com a igreja repleta de pessoas, e a notícia se espalhou rapidamente por toda a Europa, saindo até mesmo em jornais. O oftalmologista que a analisou disse: "Contra todas as leis da física e biologia, a menina sem pupilas enxerga perfeitamente. E esse é o único caso em toda a história da ciência de uma pessoa sem pupilas capaz de enxergar." As confissões com o Padre Pio
cada vez mais aumentaram a partir desse evento, e as missas dele estavam agora sempre lotadas. Porém, devido à fama, muitos invejosos inventaram falsas histórias sobre ele, dizendo que além de mentir sobre os milagres, também realizava orgias no convento e que mantinha relações com outras mulheres de forma secreta. Porém, diante de tais acusações, o Padre Pio nunca demonstrou preocupação ou raiva. Pelo contrário, ele sempre permaneceu com uma calma quase que sobre-humana, aguentando os mais desprezíveis comentários com uma absoluta paz. Infelizmente, as falsas histórias ao seu respeito repercutiram tanto quanto as notícias de seus milagres, fazendo com que até mesmo o Papa João XXIII dissesse que não tinha certezas sobre a santidade do Padre Pio. Porém, alguns anos depois, após profunda análise de todos os relatos e documentos sobre seus milagres e hábitos dentro do convento, ele chegou à conclusão de que Padre Pio era, sem dúvidas, um homem santo. E o mesmo ocorreu com o Papa São João Paulo II, que ele afirmou que ele foi enganado a respeito de São Padre Pio, pois ele havia ouvido muitas mentiras desprezíveis sobre ele, que por um tempo ele chegou a acreditar. Só que depois ele percebeu ser apenas um ataque do maligno contra a dignidade de um homem tão bom e um servo tão fiel a Cristo. A admiração que São João Paulo II nutria por São Padre Pio era tão grande que foi ele mesmo quem o canonizou. Porém, felizmente, a dignidade de Padre Pio prevaleceu, e mesmo diante de tantas falsas acusações, ele continuou sendo considerado o melhor padre do mundo inteiro. Era dito que nunca houve uma única pessoa que, ao passar pela vida de São Padre Pio, não tivesse sua vida completamente transformada. Mas ele jamais quis ganhar qualquer mérito por isso, pois sua alegria estava toda na glória de Deus. Não conseguia lhe vir à mente como um frágil padre poderia pensar em qualquer outra coisa senão Deus, e pudesse querer dar glórias para outra pessoa senão a Cristo e aos santos. Os únicos momentos em toda a sua vida que lhe viram com raiva foi quando ofendiam a glória de Deus, pois quando qualquer pessoa ia contra seus planos, ele jamais se irritou, mas quando iam contra os planos de Deus, São Padre Pio se enfurecia, apesar de sempre buscar fazer a pessoa entender a maldade por trás de seus atos. E aqui eu gostaria de poder citar todos os milagres da vida de São Padre Pio. Só que eu creio que, se assim o fizesse, esse vídeo duraria semanas ou meses inteiros, já que ele realizava 10, 20, 30 milagres por dia. E ele foi responsável pela cura de um câncer terminal. E também em uma de suas bilocações ele impediu sua cidade natal de ser bombardeada. Ele tinha visões das almas do purgatório e chegou até mesmo a prever que o padre Karol Wojtyła se tornaria o Papa São João Paulo II. E alguns anos antes de morrer, 2 frades que viviam com ele, sabendo que ele havia recebido tantas visitas de Nossa Senhora durante toda a sua vida, lhe perguntaram como era a aparência dela, mesmo que eles soubessem que o Padre Pio era muito cuidadoso quando se tratava de falar dos dons que ele recebia. Porém, nesse dia, São Padre Pio os olhou com um olhar gentil e alegre diante da pergunta, mas nada respondeu. Eles então o perguntaram se ela era bonita, ao que ele respondeu, muito. Mas eles então disseram para ele descrevê-la mais, perguntando se ela seria tão bonita quanto o sol ou a lua, ao que ele respondeu num tom brincalhão, mas também de profundo amor a Nossa Senhora. Se ela fosse bonita como o sol ou a lua, meu desejo de ir para o céu não ia ser tão grande. Eles então, maravilhados diante da beleza indescritível da Mãe de Deus, lhe fizeram a última pergunta, no qual questionaram a ele quem definitivamente era a Virgem Maria em nossas vidas. Diante disso, São Padre Pio fechou os olhos e começou a chorar, dizendo várias vezes, La Madonna, que significa Nossa Senhora. Ele repetiu muitas vezes, cada vez mais emocionado. Tão emocionado que os 2 frades também começaram a chorar e passaram a ter um forte desejo de morrer apenas para conseguirem ver Nossa Senhora. Eles então imploraram para que ele parasse, pois acreditavam que se continuasse, os 3 iriam morrer. No final, então, São Padre Pio disse,
Nossa Senhora é a nossa mãe. O desejo que ele tinha de ir ao céu se intensificou ainda mais nos últimos anos de sua vida. Ele nunca nutriu nenhum apego a qualquer coisa material, já que a sua cabeça estava sempre voltada para o reino de Deus. Mas foi só em seus últimos anos que seu desejo de ver a Deus se tornou muito forte. Mas ele também sempre disse que ele ficaria nas portas do céu, esperando até que todos os seus filhos espirituais lá entrassem. Então, no dia 23 de setembro de 1968, São Padre Pio faleceu. E uma grande comoção e homenagem foi feita a ele por toda a Europa, já que os milagres dos santos dos séculos passados eram vistos por alguns como apenas fantasias do homem medieval. Mas isso não era possível com São Padre Pio, já que ele é um santo do nosso tempo, e muitos de seus milagres foram testemunhados por centenas de pessoas, e milhões de vidas foram transformadas por ele. Ele foi beatificado em 1999 e canonizado em 2002. Seu corpo permanece incorrupto até os dias de hoje, localizado em São Giovanni, na Itália. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Amém.